Ele pega só eu. E tá pegando aquele adesivão na parede ali, aquela mandala ali. Então, bom, vou até continuar aqui. Então, Paulo, no caminho de Damasco, apareceu uma luz para ele. Essa daqui é a foto da luz da nave que abduziu o seu Juscelino aqui em Maringá, em 1976. Então, veio o NASA. Quem escreveu esse livro aqui foi um coronel da Força Aérea Americana, o coronel Wendell C. Stevens. E aqui está a parte do Juscelino. E depois eu escrevi esse livro, contando tudo também, e mais o que aconteceu antes, com a mãe do Juscelino, que foi levado para outro planeta. E o que aconteceu? Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, está lá apareceu uma luz, o apóstolo Paulo estava de cavalo, ele caiu cego no chão, e ele falou: quem é tu que me persegue? Eu sou Jesus, quem é porque tu me persegue? Saulo, que o capital ele se chamava Saulo significa grande homem. Então você vê o significado. E daí Jesus falou: a partir de agora você vai se chamar Saulo, vai se chamar Paulo. Paulo significa pequeno homem. E daí ele se converteu e virou o maior apóstolo da Bíblia. Então, o apóstolo Paulo, quem não conhece, é um ícone da Bíblia. E antes dessa conversão, ele era um matador de cristãos, ele era um perseguidor. Então, o que é isso? Essa é uma conversão de nível neurológico espiritual. Então, é a conversão mais profunda que existe. Como que um cara intelectual do nível de Paulo, que ele seria mais praticamente um doutor hoje, de tanto assim, é um cara muito bem estudado, e ele mudou em nível espiritual. Então, o que nós faríamos? Nós condenaríamos esse cara, não é mesmo? Mas ele foi perdoado e se transformou num apóstolo. Então, assim que a gente sabe que as mudanças mentais e os pensamentos têm níveis neurológicos mais ambientes e mais profundos. Então, qual que é o primeiro nível? O nível mais fraquinho, que é o nível de ambiente. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: eu vou parar de beber pinga no boteco. Limites e oportunidades. Onde e quando? Então, o cara só vai parar de beber enquanto ele não ir no boteco. Porque se ele ir no boteco e beber pinga de novo e ficar bêbado, ele só mudou a nível ambiente. Então tem pessoas que falam: eu não vou beber, mas quando volta naquele lugar, ele volta a fazer o que ele estava fazendo. Por quê? Porque a mudança foi num nível neurológico mais pequeno, que foi só a nível ambiente. Então isso não é muito eficiente. Vai ser eficiente enquanto ele não voltar no ambiente que ele tinha aquele comportamento. Entendeu? Ficou claro? Depois tem mudanças que é a nível comportamental. Então, ações e reações. O quê? Então, qual que é o comportamento? Por exemplo, eu vou pegar e do começo até o final, só na questão álcool e bar, que é uma condição assim mais comum. Não vou pegar cocaína nem crack, porque é mais pesado e tem pessoas às vezes que vão talvez não achar bom assim. Agora, álcool, todo mundo tem um parente, um amigo, ou já passou pela situação de encher na cara no bar, ou ver alguém encher a cara no bar e destruir a vida dela inteira. Então, a nível comportamental, o cara vai perguntar o quê? O que eu vou... Então, ele vai mudar aquilo que dá significado o que na vida dele. Então, é o sistema motor, piramidal e cerebelo. Então, são ações conscientes. Então, conscientemente, ele quer parar de consumir álcool, quer mudar de vida, porque ele tem consciência daquilo. No outro, ele nem tinha consciência. Era só o sistema nervoso, periférico e ações reflexas. Então, é uma ação reflexa. Se
ele vai refletir aquilo que está no ambiente. Se ele está no ambiente e deixa nervoso, ele já vai ficar automaticamente nervoso. Se ele for para um lugar de meditação, automaticamente ele vai ficar tranquilo. Então ele não tem muita consciência, mas ele reage conforme o ambiente. E daí isso vai no nível de comportamento, depois vai a nível de capacidade. Então quando a pessoa toma uma decisão de mudar alguma coisa a nível de capacidade, então ele tem uma direção e ele cria uma estratégia. Então é como ele vai parar de beber álcool, como ele vai parar de foder a vida dele, de ferrar a vida dele. Então daí ele vai ter uma estratégia, eu não vou no bar, eu vou num outro lugar diferente, eu vou numa igreja, eu vou num lugar de meditação. Então ele vai criar uma estratégia e vai ser um nível mais profundo e mais eficiente. Por que a gente está estudando isso? Porque às vezes a gente faz uma hipnose, e daí, que nem Freud fazia, daí, por exemplo, lá que ele eliminava a depressão, mas passava 1 semana, 2 semanas, a pessoa voltava. Por quê? Porque a hipnose de Freud era só nível ambiente. E talvez chegava até nível de comportamento. Então, por isso que não era eficiente e por isso que ele desistiu e parou. E Milton Erickson, que foi o maior hipnotizador do mundo, que a gente vai estudar ele mais para frente, ele ia a nível mais profundo, a nível espiritual. Daí o cara faz tudo o que tem que fazer e muda completamente a vida dele. Então a hipnose que é feita direcionando com a parte mais profunda, que é a identidade, e a espiritual, que é onde que está inserido no mundo, daí ela é muito eficiente. Então, eu já tive cliente que usava cocaína, que ele fez uma sessão de hipnose. Ele fazia 10 anos que ele usava, ele bebia cerveja no bar e usava cocaína. Com uma sessão, nunca mais ele usou. Por quê? Porque daí ele substituiu a todos os níveis, foi no nível mais profundo. Então, o prazer dele, que antes era no bar, se tornou prazer em ir à academia e fazer exercício. Então foi perfeita e completa a mudança dele. Então por isso que a gente tem que saber que quando a gente faz hipnose numa pessoa, vai ter um nível mais profundo e vai ter um nível muito raso. Por que alguns fazem e não funciona? Por que alguns fazem e funciona? Porque o terapeuta ou quem está fazendo tem consciência do nível que ele está. Então vamos subir. As capacidades é o como e nós vamos para o nível de crenças. Por que ele tem que mudar? Então tem que ser respondido essa pergunta. Permissão e motivação. Então eu tenho a motivação, por isso que muitos motivadores, influenciadores conseguem mudar muita gente, porque ele motiva e a pessoa tem um porquê dela mudar, que é muito mais profundo do que só como, só o que e só onde e quando. Está entendendo que a gente vai descendo a um nível mais profundo, é como se fosse uma cebola e a gente fosse passando as cascas até encontrar um nível mais profundo do pensamento que vai fazer com que a mudança que a pessoa teve de reprogramação mental e linguística seja para todos os lugares, para toda a vida, que vai fazer muita diferença dele. E a mudança do apóstolo Paulo, que era um capitão da guarda romano que se chamava Saulo, foi uma mudança a nível espiritual, que falta 2 cascas de cebola para a gente chegar ainda. Então, daí o próximo passo é a identidade. Quem eu sou? A maioria das pessoas não se reconhece. Então é missão. Qual que é a minha missão? É meu senso de eu. Eu me gosto, eu me amo, eu sei por que eu estou aqui nessa vida. Então quando você fazer a hipnose, a nível profundo, você tem que descobrir qual é a missão da pessoa e qual é a missão que ela quer e qual que é o senso dela de eu sou. Se você pegar na Bíblia, quando Moisés está lá no Monte Sinai e ele pergunta para Deus, eu vou descer lá embaixo para os hebreus lá e vou falar que alguém me deu esses 10 mandamentos. E eles vão me perguntar quem deu, daí quem eu vou falar. Daí vocês lembram o que Jesus falou para Moisés? Aí ele falou, diga que é o grande eu sou. Então,
Essa é a essência do ser, se reconhecer como ser e como quem está no mundo. Então, e é o grande eu sou. Daí, para a gente continuar entendendo isso, a gente vem agora para o tempo de Jesus. Então, quase 1.500 anos depois, quando vem Jesus, e Jesus fala assim, eu sou. Ele repete muitas vezes isso. Então, para eu assumir a minha vida, eu tenho que assumir que a lei da semeadura existe, que eu dou conta de mim mesmo. Então, eu assumo a responsabilidade de todos os processos. Porque se a pessoa não está no nível de identidade, ele vai falar assim, eu não mudei porque o psicólogo, o hipnólogo não é bom. Ele não assumiu a responsabilidade. Então, quando Jesus cura o leproso, o cego, o surdo, o mudo, o cara da mão mirrada, a mulher do fluxo de sangue, nenhum ele fala, eu te curei. Ele fala, você se curou. Nenhum ele fala, Deus te curou. Ele fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, qual que é o nível da cura que Jesus fez com as pessoas? Nível espiritual. Quem? É o senso de eu. Saber que eu sou responsável pelas minhas mudanças. Se a gente vai conversar com as pessoas, a maioria das pessoas fala, quando você faz isso, quando você pisa na bola, quando você erra, nem para assumir o que a própria pessoa faz, ela não assume, então ela só está assumindo a nível de ambiente. Ela não está assumindo como nível de identidade, que o que acontece na vida dela é derivado das escolhas dela. Então, o que ela está vibrando para o universo? Está vibrando para o universo que ela faz o que os outros mandam e pensa o que os outros pensam e não tem senso crítico nenhum para tomar uma decisão. Então, quando a gente vai colocar uma pessoa em hipnose para resolver uma questão, a gente tem que entender que nível que eu estou trabalhando. Se é o nível de ambiente, onde, quando, se é o nível de comportamento, o que, se é o nível de capacidade, como, se é o nível de crença, o porquê, e se é o nível de identidade. Então, quem eu sou, quem mais? Daí sim vai ser uma coisa extremamente consciente. E finalmente, onde acontece o milagre, a nível espiritual. Então, é o nível holográfico, é o sistema nervoso como um todo, e essa é a visão e o propósito de quem mais. Então, eu não estou sozinho no mundo. Eu tenho consciência que eu sou o grão de areia que está numa praia, de um planeta, de um orbe planetário, de um orbe terrestre, que está no sistema solar, que está no universo e no multiverso. Por isso, daí, quando faz uma hipnose, ou faz uma sessão de terapia, que vai até esse nível espiritual mais profundo, daí acontece o verdadeiro milagre. Então, essa é a explicação dos níveis neurológicos que nós funcionamos, que você funciona, e que o cliente nosso, nós como terapeuta, temos que estar perceptivos e percebendo que nível a pessoa está, até que nível ela está disposta a mudar. E quando a gente estiver procurando a cura, procurando um movimento de mudança na nossa vida, até que nível eu estou disposto a mexer e mudar na minha vida? Porque cada nível desse vai aumentando a quantidade de responsabilidade e o sacrifício e o poder de empoderamento que a gente tem que ter para assumir o verdadeiro eu e a responsabilidade da nossa vida. E daí, quando fizer isso, o milagre acontece.